andar pela carne ou pelo Espírito. Gálatas 5. Andar pela libertinagem, rebelião, permissividade, imoralidade, ou andar refletindo Cristo. Esta é a questão neste capítulo que fala de liberdade. Versículo 1, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo fala de escravidão de lei. Mas o que é certo é, quando as pessoas ouvem Evangelho e eles sabem que não devemos viver pelas regras, pela superstição, pelas leis, tradições, costumes, elas podem viver pelo seu próprio jeito. Essa questão. Romanos 6, versículo 1 e 2. Sempre uma escolha. E Paulo frisa, faz esta pergunta em Romanos 6, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Porque alguns argumentaram que, uma vez que nós somos livres das leis de Moisés, nós podemos continuar em pecado e Deus vai nos perdoar. Paulo diz, não é bem assim. Agora nós somos debaixo de graça, elas dizem, podemos viver a qualquer maneira. Não. Se um erro, um perigo é viver pelas obrigações, sistema de méritos, regras, religião e culpa e aparências, outro erro é viver em licença, devassidão, controlado pela carne. As pessoas pensam que liberdade significa livre de viver como elas querem, desregrado, sem regras, sem restrições, uma vida imoral, depravado e desenfreado. Paulo aborda, em capítulo 5, como viver a vida cristã. Se não é viver em licença, como é que podemos ter vitória e viver uma vida cristã? Livre do domínio da carnalidade, obedecendo desejos imorais e livre de uma vida egoísta. A motivação para viver em pecado é quando nós vencemos o pecado, ele produz em nós felicidade. Quem ama Deus quer agradá-lo, mas de outra forma, o salário do pecado é morte. Romanos 6, 23, é muito claro, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós vivemos uma vida dominada pelo pecado, ele vai trazer a separação de Deus. Então, uma vida que agrada a Deus é o alvo para Deus. Aqui, Paulo responde a esta questão. Esta questão, como podemos viver, então, livre do egoísmo? A resposta dele é, vive no Espírito, anda com o Espírito. Só isto, sim, é o resumo daquilo que é um segredo de como vencer pecado. Vive em Cristo, vive em união com Cristo em nós, a reinar. E capítulo 5, outra vez, de Gálatas, volta para Gálatas 5, lemos aqui, versículo 5, com a acusação feita ao Paulo, que ele estava a promover uma vida sem leis, sem morais, sem ética. Paulo diz, não, nada disto. Versículo 5, pois mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. E versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, que
se manifesta por amor. Através do Espírito e fé, o fé, amor, mostra todas as leis de Deus, ele abrange todas as leis. Se amamos Deus e o próximo, cumprimos as leis. Versículo 13 até 15 do mesmo capítulo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E, ao contrário, servem uns aos outros mediante amor. Toda lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo diz, não dá oportunidade ao carne, ao velho homem, pessoa egoísta, que é possível viver uma vida egoísta, mas não, serve as outras, não para satisfazer o ego, ouça, ajuda outros, seja humilde. A vida cristã significa serviço, viver uma vida em prol dos outros. Não necessariamente dar dinheiro, pode incluir isto, ou fazer boas obras pelos outros, também está incluído, mas a atitude que nós temos perante o próximo é importantíssimo para não guardar rancor, para não criticar, para não destruir o outro pelas palavras, com inveja. A liberdade é servir as outras. Toda lei se resume em amar as outras. Versículos 16 a 18, onde nós verificamos que a situação aqui, que o Espírito Santo é importante. Versículos 16. Por isso digo, vivem pelo Espírito. Este é o grande conteúdo, a grande mensagem do capítulo 5. Vivem pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se nós vivemos no Espírito, nós não vamos ceder às tentações e desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. E o Espírito, o que é contrário da carne. Então, são duas coisas distintas. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora é preciso explicar o significado de viver no Espírito. Primeiro, o que não é viver no Espírito. Não tem nada a ver com muito barulho, não tem nada a ver com emoções manipuladas e música alta para induzir um grande esforço para estar perto do Espírito Santo, ditado, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta em curas e outras coisas, libertações dos demônios, sim, mas o Espírito Santo é suave. Então, vivem pelo Espírito é o chave de ver uma vida de vitória. Vivem em harmonia com os impulsos do Espírito em ti. É preciso ouvir muito bem a voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Uma vez que desta tua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em ti, ele vai te dar instruções como amar o próximo, como perdoar, como viver em paz com o próximo. Vive obediente às leis internas. 1 Coríntios 9, 21 fala agora de novas leis que operam em nós. É a lei de Cristo. Antigamente a lei era externa. Agora a lei de Cristo, as leis do amor, os princípios de Cristo são internos, porque Jesus vive em nós. 1 Coríntios 9, 21 diz aqui, versículo, para os que estão sem lei, eu estava a referir a Paulo aos gentios, tornei-me com sem lei.
para ganhá-los, embora não esteja livre da lei de Deus. E sim, sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Nós somos debaixo do domínio, devemos ser debaixo da lei de Cristo. Quando Jesus está entronizado, quando Ele está no trono de nossas vidas e nós não exigimos nada, ao contrário, nós rendemos todo o nosso ser a Ele, toda a nossa vontade, todas as áreas da vida, dinheiro, tempo, emoções, decisões, etc. Ao Cristo, Jesus pode ser o Rei da vida e nós naturalmente, com Jesus a viver em nós, perdoamos os outros, porque Jesus perdoa. Vive cheio do Espírito, vive cheio da presença de Cristo, adorando o Cristo, desenvolvendo uma vida íntima com Cristo diariamente, em oração, não esforçando para estar perto dele, mas recebendo graça e amor e tudo que Jesus é, através do Espírito Santo, é dado quando nós exercemos fé. Abdica a tua própria vontade e tu podes ser cheio do Espírito Santo. Se num relacionamento, um casamento, se tu insistes na tua vontade, tu não vais estar cheio do Espírito Santo. Se tu sempre queres impor a tua opinião sobre o marido ou sobre a esposa, tu vais ver conflitos e dificuldade na vida, mas quem está cheio do Espírito Santo é humilde e não quer impor a sua própria vida sobre outra. Então, Deus prometeu no Velho Testamento, na Nova Aliança, para escrever as leis de Deus nos nossos corações, para que nós possamos naturalmente viver em consonância, em harmonia com Cristo. Jeremias 31, 33. 31, 33. Aqui é uma promessa. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel e conosco também, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e eu escreverei nos seus corações. Serei o Deus delas. Eles serão o meu povo. Uma ilustração pode ser útil. Quando nós conduzimos um carro, temos consciência do código de estrada e temos sinais ao longo da estrada na rua, mas todas estas coisas são externas. Mas vamos imaginar que tu estás a conduzir, mas ao teu lado é instrutor que guia constantemente a sua condução. Então faz toda a diferença ter um instrutor dentro do carro e ter sinais e código fora do carro. Mas agora as leis estão escritas no nosso coração. O versículo 16 diz, voltando para Gálatas, tu não vais satisfazer os desejos do carne, porque Deus é mais poderoso em ti do que o pecado. Claro que sempre vai existir uma luta entre a carne e o espírito, um conflito que significa que às vezes pecamos, mas não vivemos dominado pelo pecado, não vivemos uma vida de pecado, não temos um estilo de pecado, mas Deus pode nos dar vitória. Então, pecado não é compulsivo no sentido de dominar-nos. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos viver vidas boas. Versículo 18 diz, seja guiado, dirigido pelo Espírito. Não precisa de obrigações, de costumes, das leis externas, o desejo de ganhar mérito através daquilo que tu fazes. Não. Seja controlado por Deus em todas as decisões da vida. Agora, em versículo 19, temos uma lista das obras da carne,
Ora, as obras de carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, bruxaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, decisões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas repara, no centro de cada obra de carne é egoísmo. Eu quero aquilo que eu quero. Eu é que mando aqui. Esta é a característica de carnalidade. Vamos ler agora o versículo. Não acabei o versículo. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que pratiquem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Repara, são obras de carne por causa do esforço, por causa da motivação egoísta, mas o fruto do Espírito, só um fruto, mas com muitas características, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem ao Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O Espírito Santo se manifesta em vários frutos. É obra exclusiva do Espírito sobrenatural em nós. Por nós próprios não podemos deixar de ser invejosos com ódio, mas com a vinda do Espírito Santo temos possibilidade de ultrapassar as paixões do carne. Podemos representar a vida cristã como se fosse um pomar com toda espécie de árvores de fruta, limoeiros, laranjeiros, maçoeiros, etc. É um pomar, mas tem vários frutos, frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo produz Cristo em nós. Acabei de ler versículo 24. O velho homem já está morto, como está escrito em Romanos 6. O velho homem morreu. E temos de crer nisto, que já está morto. Agora começa o processo de crucificar todos os desejos da carne e responder aos impulsos do Espírito para viver em santidade. Versículo 25, quando Paulo diz uma coisa que parece óbvio, parece difícil de explicar, ou de outra forma que está escrito, os que pertencem, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isto refere às pessoas que já têm o Espírito Santo intelectualmente entendido na mente, mas preciso de pôr em prática, preciso desenvolver, realizar um andar cotidiano com o Espírito Santo. É fácil ter noções do Espírito Santo, de ter ideias de emoções, paz, alegria, etc. Mas outra coisa é viver uma vida em prol dos outros, e viver praticando, obedecendo a voz do Espírito Santo. Cristo habita em ti, se der a tua vida a Cristo. Agora é preciso ouvir a voz quase silenciosa da voz do Espírito Santo, mas é óbvio para quem anda com Cristo esta voz. Tu deves permanecer em Cristo, mais que esforçar por ser melhor. Então, concentra e foca no seu andar com Cristo diariamente. Diga não aos desejos que afastam a Deus e sim aos princípios, aos desejos do Espírito Santo. Salvação, afinal, não é uma tradição religiosa, mas de fé viva em Cristo. Agora, é preciso realmente desenvolver o teu entendimento de quem é o Espírito Santo e como ele pode viver na tua vida. Então, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus,
obrigado pela salvação, mas agora eu quero conhecer o Espírito Santo. Revela-te a mim, Senhor. Eu quero viver pelo Espírito Santo, não pelos desejos da carne, mas pelos impulsos do Espírito Santo. Faça isto em mim, em nome de Jesus. Amém.